Então vamos lá, boa noite. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cuidados, né, o princípio dos cuidados pós-operatório no nosso paciente, onde a gente vai entender um pouquinho como é que fica esse cuidado, né? E a gente vai trabalhar um pouquinho desse cuidado dentro do ambiente hospitalar ainda, que é aquele pós-cirúrgico mesmo. Então ele sai ali do RPA, vá para a clínica cirúrgica e aí eu vou te ensinar um pouquinho sobre esse cuidado dentro desse pós-operatório imediato aí, ok? Que é onde ele tem a recuperação aí ainda dentro do ambiente hospitalar, ok? Então, qual é o objetivo principal do meu paciente no pós-operatório? O objetivo principal desse paciente no pós-operatório é a gente trabalhar a manutenção e a homeostasia e prevenir as complicações que esse paciente possa ter. Então, é importante observar nesse paciente o reconhecimento precoce de uma possível complicação e um possível tratamento, tá? De algum efeito adverso que esse paciente pode ter. Então, no fim de uma cirurgia, esse paciente ele pode ter umas complicações como náuseas, vômitos, né? Pode vir associados com constipação ou até mesmo diarreia. Então, eu preciso reconhecer isso de uma forma precoce, iniciar um tratamento rápido com esse efeito, certo? Prevenindo com que ele haja uma complicação maior. Então, meu paciente deu um sinal de febre, então um sinal de uma possível complicação, não é isso? Ele pode estar ganhando uma infecção. Então, é importante eu vir avaliar o indivíduo, ver as condições fisiológicas desse paciente, ver como foi que eu fiz o atendimento, quais os cuidados pré-operatórios esse paciente teve, tá? Para eu poder trabalhar aí o tratamento, tá? Desses efeitos que podem acontecer pós-cirúrgicos. Então, a primeira coisa que eu tenho que observar no meu paciente é uma boa evolução, né? Então, a minha evolução de um paciente de pós-operatório imediato, ela tem que ser um pouquinho mais apimentada, vamos dizer assim. Então, eu vou olhar ali no primeiro dia, depois da operação, né? Isso, no DPO, tá? Então, é o primeiro dia de DPO, que é o primeiro dia pós-cirurgia, tá? E os DPO subsequentes também, que é o segundo dia, o terceiro dia, de acordo com o tempo que o meu paciente for ficando. Naturalmente, dentro desse pós-operatório, o meu paciente ele fica em uma observação de 2 a 12 horas pós-operatório dentro da RPA, tá? Então, ele pode ter esse período, nunca vai chegar até 12, mas ele pode ficar, tá? Nesse período, certo? Mas depois desse período, ele ainda vai subsequente a uma clínica cirúrgica, onde ele vai ver um acompanhamento de uma possível complicação, uma infecção que pode ter ocasionado, uma possível má cirurgia, né? Vamos dizer assim, não é bem uma má cirurgia, é uma cirurgia mais complicada que deixou ali a desejar em alguns pontos, então o médico ele acaba querendo observar mais o cliente, tá? Ou também a gente pode observar esse paciente aí no desenvolver de um tromboembolismo, tá? Que ele pode provocar devido aí a esse movimento que foi feito dentro do centro cirúrgico, que pode soltar trombos e fazer um tromboembolismo pulmonar, uma trombose venosa, certo? Então a gente precisa dar uma observada. Então, como é que eu faço uma evolução? O que que eu devo avaliar num paciente quando ele chega para mim de um pós-cirúrgico? Tá? Eu primeiro tenho que observar nesse paciente o quê? Uma boa anamnese bem direcionada dentro daquele aspecto da cirurgia, tá? Porque a anamnese completa eu já tenho no meu histórico, eu já tenho no meu prontuário. Isso é o que a gente acredita que aconteça, né? Então, a gente vai só numa anamnese direcionada àquela situação. Vou verificar os sinais completos, os sinais vitais, não é isso? Então, dentro dos sinais vitais, eu vou lembrar lá do TPRPA, lembram disso? Tá? Temperatura, pulso, respiração, pressão arterial e dor. Né? Então, é TPRPAD. TPRPAD. Tá? Então, é pulso, respiração, perfusão também é importante às vezes olhar, dependendo do paciente, tá? E por último, a sensibilidade de dor. Vou observar um exame físico. O exame físico ele não precisa ser também totalmente detalhado do encéfalo caudal, né? Ele não precisa ser da cabeça ao pé, mas ele tem que ser um exame fidedigno. Então eu tenho que fazer um exame físico associado àquilo que pode acontecer.
Naturalmente, no exame físico, eu vou fazer um encéfalo caudal, mas eu vou direcionar uma importância maior para a área cirúrgica. Se o meu paciente ele tem uma cirurgia torácica ou abdominal, eu vou avaliar ele no encéfalo caudal até a região do abdômen, né? E praticamente vendo ele todo. Se for ele uma cirurgia ortopédica ali na região dos membros inferiores, então eu vou avaliar, porque pode apresentar complicações da anestesia, não é isso? Então, é pós-hack, esse paciente ele pode apresentar algumas alterações fisiológicas, então eu vou olhar tórax, abdômen, órgãos genitais e vou me concentrar também na perfusão daquele membro que foi feita a cirurgia, da dor, do calor, não é isso? De todos os aspectos encontrados dentro daquele membro que foi realizada a cirurgia. E vou observar o balanço eletrolítico desse paciente também, tá? É importante a gente ficar observando esse balanço hidroeletrolítico. O que que eu devo escrever? Tudo, tá? Tá escrito aí. Eu tenho que escrever tudo, todas as informações. Olha só o que que eu peguei aqui, ó, uma evolução para vocês. Então, eu tenho um paciente de primeiro dia de DPO, de gastrorragia com úlcera perfurada. Ele vai utilizando hoje o primeiro dia, né, o D1, que a gente chama de primeiro dia, tá? É o dia 1. Ele vai utilizar ceftriaxona mais amicacina. Tá? Então, eu vou anotando. Se hoje é o primeiro dia de DPO, então ele está de D1. Se amanhã é o segundo dia de DPO, ele está de D2. Vou colocar a data, o dia, né, com o mês e ano, a hora, e vou colocar lá o que o paciente relatou. Então, o paciente aqui, ele fez o quê? Ele relatou e apresentou náuseas durante a noite, com melhora após a administração de medicação conforme prescrição médica, então tá ali o nome da medicação que eu coloquei, certo? Refere uma dor discreta dentro daquele local da ferida operatória, associada a uma deambulação, então ele andou e depois sentiu essa dor na ferida, não eliminou flatos ou fezes, aí isso é importante relatar porque é um procedimento que pode acontecer pós-cirúrgico, ok? Nega qualquer tipo de dispneia, tosse ou dor em membros inferiores. Anota os sinais vitais, aqui ele colocou só os 4 e a dor ele refletiu ali através, né, da escrita. Aí eu vou observar no exame físico do meu paciente, tá? É importante a gente observar no meu paciente alguns termos. Eu coloquei esse aqui proposital para que a gente possa corrigir e melhorar, tá bom? Até estou riscando ele aqui para vocês, ó. O meu paciente está em bom estado geral, tá? Lembra que quando a gente teve a aula de anotação de enfermagem, evolução de enfermagem, eu falei para a gente tomar cuidado com certas informações que eu refiro ao meu paciente? Se o meu paciente ele está em bom estado geral, então manda ele para casa, na verdade. Ele não tem que estar dentro do hospital. Se ele já está em bom estado geral, ele tem que ir embora. Tá? Então, são palavras que não têm uma associação com a conformidade desse paciente. Então, eu posso colocar o paciente consciente, orientado, certo? Restrito ao leito, ou não. Tá? Se ele deambula, ele não é restrito ao leito, então é um paciente deambulante. Tá? Se ele só fica ao leito, que é o ato cirúrgico aconteceu e ele precisa permanecer, então ele está restrito ao leito devido ao procedimento cirúrgico, tá? E eu vou observar se ele está corado, hidratado, eupneico, assimétrico, ok? Todas essas informações. Vou observar, né, a via respiratória, não é isso? Então, eu vou ver expansibilidade, vou fazer uma ausculta onde eu vou ver murmúrios, né? Vou observar ali os sons pulmonares, não é isso? Desse paciente, ver se eu acho um crepito, sibilos, roncos, tá? Algum ruído ali que possa ser diferente. Depois eu vou acometendo ali o ritmo cardíaco, ouvindo ali a avaliação cardíaca, vendo se o som está regular, se está tendo ali os dois batidos, né? Puntar, puntar, se as agulhas estão monofonéticas, sincrônicas, se eu conseguir ver alguma alteração, e uma das principais alterações encontradas é o sopro. Depois eu vou para o abdômen, onde eu faço uma inspeção e palpação, é isso. Depois eu faço uma ausculta também, onde eu observo
dentro dessa inspeção. Se ele está plano, na palpação se está normotenso, se está doloroso, não é isso? Vou verificando toda essa região, vou auscultar os sons timpânicos através de percussão e através de ausculta cardíaca e vou ver se esse paciente tem ruídos aéreos, tá? Depois eu vou até o membro inferior ou até a ferida operatória, vejo se o curativo está limpo, se tem secreções, sinais de edemas, eritemas, sinais de hematomas, vejo as extremidades do meu paciente, se ele está com edema, dor na palpação, perfusão preservada e o que ficou faltando aqui, que eu não anotei, tá? Antes de ferida operatória, depois do abdômen, eu tenho que olhar as eliminações do meu paciente, tá? Eu coloquei mais ali embaixo, mas eu tenho que colocar ali em cima também. Se o meu paciente está em uso de sonda, eu preciso descrever que ele está em uso de sonda, quanto é que foi administrado ou quanto foi retirado dentro dessas sondas, vai dependendo da sonda, não é isso? No nosso caso aqui, ele tinha uma sonda nasogástrica, onde ele eliminou 1.200 ml, tá? E ele tinha uma eliminação diurética de 2,100 ml, sem sonda. Se ele estava na sonda entérica, a gente vai iniciar a dieta, quantos ml hora e quanto é de dieta que vai correr no período de 24 horas, tá? Se ele tiver eliminação fecal, eu preciso ver a cor, o aspecto da eliminação fecal, tá? A consistência que está essa eliminação fecal, ok? Então, eu preciso avaliar esses certos detalhes. Isso é muito importante dentro da nossa anotação, da nossa evolução, ok? Então, todas as vezes que a gente tiver esse primeiro contato, a gente precisa dessas informações, tá? Isso é uma coisa que é feita pelos nossos colegas médicos e a gente acaba deixando a desejar, né? A gente só chega lá e escreve assim: recebemos o paciente do centro cirúrgico, sem alterações. Não, gente, não é assim que funciona. Eu tenho que fazer todo esse trabalho aqui, ó, tá? Eu tenho que saber o dia do antibiótico, quanto de antibiótico que ele tomou, tá? É importante a gente fazer uma boa leitura desse paciente, olhar o prontuário dele, ver o que fez de pré-operatório, o que aconteceu no transoperatório, o que aconteceu no pós-operatório. Isso é extremamente importante, tá? E acaba que nós, como um profissional, né, que tem uma atividade muito maior, acaba deixando para lá. E, no final, eu trabalho uma conduta, tá? Então, ó, eu vejo aqui uma conduta, então eu vejo o que esse paciente tem. Então, ó, meu paciente ele está com uma dieta zero, ele foi solicitado alguns exames laboratoriais, como hemograma, glicose, sódio, potássio, tá? Então, alguns exames que foram solicitados. Ele tem uma sonda nasogástrica, então eu mantenho ela. O curativo. O curativo da ferida operatória ele vai depender de duas situações, tá? O que vai depender o curativo desse paciente? Algumas unidades hospitalares, a primeira limpeza pós-operatória de uma ferida operatória e a retirada de um curativo, ela se dá pelo médico, tá? E isso em algumas unidades hospitalares, outras não, outras você já tem a abertura de ir lá e trocar o curativo e mostrar para o médico somente os sinais de alteração que você encontrou, tá? Mas algumas unidades hospitalares fica restrito a isso. Então, o médico da cirurgia, ele desce para avaliar o paciente ali nas primeiras 24 horas pós-cirurgia e ele é responsável de fazer o primeiro curativo, tá? Porque aí ele tira, abre a ferida, visualiza e depois ele fecha essa ferida e mantém ali o quadro. Então, eu vou fazer a continuidade desses procedimentos após 24 horas, ok? Tá? Ou, né, pode acontecer também em algumas unidades hospitalares, o médico chega, abre a ferida, deixa exposta e manda o enfermeiro fechar, na verdade. Não é viável isso, tá? Não existe um protocolo assim. Quem mexe, termina, tá? Esse é o protocolo que nós temos. Quem começou, termina. Então, se ele abriu, ele fecha. Se ele não quer abrir ou fechar, ele não abra, certo? Então, esse é o protocolo que nós temos hoje e é assim que é preconizado. O curativo de uma ferida operatória naturalmente é um curativo inicialmente simples, tá? E nas primeiras 24 horas, esse curativo, quando ele é feito de dentro do centro cirúrgico, ou até mesmo se ocorrer alguma alteração na entrada ali
da clínica cirúrgica, ele deve ser compressivo, ok? Então, ele deve ser um curativo compressivo nas primeiras horas após a cirurgia e oclusivo depois da primeira hora, tá? Então, ele fica sendo oclusivo. Então, eu não preciso pressionar muito, mas eu preciso manter uma leve pressão, porque esse material está aberto e pode haver algum índice de sangramento. E eu devo manter ele ocluído justamente por ter um local aberto, que é um sinal de muito risco de infecção naquela ferida operatória, tá? Então, é importante eu fazer isso daí, ele ser compressivo e oclusivo. O que eu vou olhar na minha evolução que eu posso ver do meu paciente? Então, eu vou fazer primeiro uma anamnese, não é isso? Nessa anamnese, eu vou local, eu não vou generalizar nada. Então, olha só o que eu vou fazer nessa anamnese. Eu vou relatar as queixas espontâneas que esse paciente tem. Então, eu vou perguntar o que ele está queixando, qual a dor que ele tem. Vou olhar se ele tem problemas respiratórios, se ele queixar, problemas digestivos com ele queixando, as extremidades, se ele queixar, a mobilidade dele eu vou observar, a ingesta de alimentos e as eliminações, tá? Então eu vou olhar um pouco mais direcionado. Eu sei que eu tenho que fazer uma boa anamnese, mas nesse momento a minha anamnese ela tem que ser mais direcionada àquela situação. Vou olhar o quadro de dieta. O meu paciente ele chega de um quadro de dieta de em torno de mais ou menos 10 horas. Né? Por quê? Porque ele entra numa dieta numa noite, né? Isso para fazer a cirurgia no outro dia. Então, por exemplo, ele entrou de dieta às 10 horas da noite e a cirurgia dele é às 10 da manhã. Então, ele ficou mais de 12 horas. Isso pensando que 10 horas da manhã iniciou a cirurgia. A cirurgia teve uma demora de 4 horas, então ele teve 16 horas de jejum. Mais uma hora de RPA, 1 ou 2 horas de RPA, aí ele já ficou 18 horas sem comer, certo? Mais o translado, mais a admissão, mais a chegada desse paciente, 19 horas. Então, esse paciente ele vai ficar em torno de quase 20 horas sem se alimentar. Então, no momento em que ele chega, possivelmente, dependendo da situação, o médico já vai prescrever as dietas. Então, ele vai prescrever a dieta de acordo com a patologia do paciente. Tá? Então, ele pode pegar ali uma dieta para diabetes mellitus, uma hipossódica, sem irritantes gástricos, uma dieta oral de líquida de prova, uma dieta líquida completa, uma oral pastosa, uma oral livre, uma oral enteral, certo? Ele vai prescrever uma dessas. É importante você já, no momento da admissão desse paciente, no momento da chegada desse paciente, você receber esse paciente, observar o que esse paciente tem dentro da sua prescrição, não é isso? E já encaminhar às equipes de nutrição essa informação, para que essa informação ela seja repassada, seja construída, o aspecto nutricional desse paciente seja repassado para esse paciente, ok? Se esse paciente não tiver a dieta, que alguns médicos esquecem e outros não esquecem, mas eles esquecem, né? Eles só falam que não esqueceu. É porque eles dizem que o paciente é dieta zero, então não precisa escrever nada, mas precisa, tá bom? Não estando prescrito na prescrição médica, você deve solicitar a inclusão disso na prescrição médica. Ah, mas o paciente é dieta zero. Então, o senhor deve escrever que o paciente deve estar de dieta zero. Até porque, que eu falei para vocês, o paciente está 18, 19 horas sem comer, tá? E, dentro disso, você tem que ver a reposição. Se o meu paciente ele permanece de dieta zero ou ele está em dieta zero, ele tem que ter pelo menos uma reposição correndo. Então, ou ele vem do centro cirúrgico com uma reposição, certo? Ou ele vem com uma prescrição para que seja instalada uma reposição. Então, dentro do centro cirúrgico, ele pode fazer a reposição, ou ele pode fazer a reposição dentro da clínica, tá? Da clínica cirúrgica, onde vai vir prescrito. Então, você deve observar isso e, se for necessário, fazer essa correção, ok? Você vai lá e desenvolve aquela atividade, ou com a nutrição que vai chegar a comida, ou com a reposição ali através de infusão venosa. Vamos lá. Observando o meu paciente e vendo a situação de cirurgia, nós temos o paciente que faz a laparotomia. Às vezes ele vai fazer uma laparotomia para verificar somente um órgão, às vezes ele vai fazer uma exploração toda, às vezes ele vai fazer
um monte de situações aí que pode levar a uma laparose. Esse paciente, se ele tiver, por exemplo, uma laparose de intestino delgado, onde teve que mexer, eu vou observar esse paciente de 6 a 12 horas após a laparotomia e vou ficar acompanhando se esse paciente ele vai ter os ruídos intestinais, que ele só vai ter esses ruídos intestinais de 6 a 12 horas. Tá? Então, ele não deve ter um sinal de evacuação nesse período de 6 a 12 horas. Vai iniciar com ruídos intestinais. Tá? Se de repente ele fez uma laparotomia gástrica, ele vai ficar em torno de 2 a 3 dias ali, ok? Podendo não ter essa diarreia, ou perdão, essa evacuação. E dentro disso ele também vai ter de drenagem uma sonda vesical, uma sonda nasogástrica, tá? Essa sonda nasogástrica vai ajudar a fazer uma drenagem de resíduos de sangue que podem ficar nesse paciente por causa dessa cirurgia gástrica e vai também evitar a ausência de náuseas e vômitos nesse paciente, tá? A fome pode se estabelecer nesse paciente, mas ele precisa ser corrigido através de correção volêmica, tá? Dentro desse processo. Se ele fez uma colônica, né? Ele vai ficar ali de 3 a 5 dias, tá? E aí, depois desses períodos de 3 dias, é que ele começa com eliminação de flatos e depois de fezes, tá? Então, é importante observar nesse paciente, dentro do intestino e dentro do sistema gástrico desse paciente, e, os processos de quanto tempo ele fica sem evacuar. Então, por exemplo, se esse paciente ele fez uma cirurgia gástrica de 2 a 3 dias, possivelmente ele só vai ganhar a alta depois de 2 a 3 dias. Se ele fez uma colônica, né, uma colônica, ele vai ficar ali de 3 a 5 dias ali também internado, porque ele precisa dessa eliminação de fezes, ok? Tá? Então é importante isso. Outra coisa, os parâmetros iniciais para entrar com uma dieta oral. Então, eu vou olhar para o meu paciente, verificar a dieta oral e ver qual é o tipo de operação que foi realizada, tá? E qual é o retorno do trânsito intestinal desse paciente. Então, eu vou olhar o tipo de operação que foi feita, qual foi a forma de esterilização, que eu vou ter que olhar o retorno intestinal para ver se está tendo peristaltismo, certo? E depois, no terceiro, eu vou ter que olhar a aceitação. Na mobilidade, eu vou observar nesse paciente a eliminação de secreções respiratórias, aumento ventilatório, melhora do fluxo sanguíneo nas extremidades, tá bom? Para eu poder começar a trabalhar ali a mobilização. O que eu devo prevenir nesse paciente? A atelectasia pulmonar e as suas principais consequências. E outra coisa que a gente também tem que tomar cuidado desse paciente na mobilização dele, na movimentação, é a TVP, a trombose venosa profunda. Pacientes que fazem atos cirúrgicos podem soltar trombos nas vias arteriais venosas e esses trombos podem circular por dentro desse sistema sanguíneo e bloquear, certo? E aí, nesse bloqueio, ele pode fazer embolias pulmonares, infartos agudos do miocárdio, AVS e TVPs, ok? Balanço eletrolítico, né? Hidroeletrolítico. A gente tem que observar todas as perdas e todas as reposições que eu dou nesse paciente. Era ideal, mas não é o viável, que a gente sabe que não existe, mas era ideal. Todo paciente pós-cirúrgico, ele precisava de um balanço hídrico por pelo menos 24 horas, certo? Onde eu vou controlar tudo que entra dentro desse paciente e tudo que sai, porque isso equilibra o meu distúrbio eletrolítico desse paciente, tá? Então, eu precisaria. Se não tem isso, então eu vou observar as perdas, né? Se esse paciente ele está com perdas mais sensíveis, mais insensíveis, tá? E aí dentro disso eu coloquei esse quadro aqui para que vocês possam entender. Então, ó, se esse paciente ele vai perder fluidos gástricos, ele vai perder ali em torno de 20 a 80 mEq por litro ali de sódio, de 5 a 20 de potássio, tá? Então é importante a gente tomar esse cuidado em quantidade de eliminação que esse paciente tem, né, para essa perda que ele está acontecendo através de vômitos, diarreias, não é isso? E para que eu possa trabalhar uma boa correção. Claro que quem vai pedir essa correção é o médico, né? Através dos exames ele avalia também a perda
e faz as correções. Mas é importante eu estar olhando a quantidade dessa perda para eu ter uma mega noção ali de mais ou menos quanto de perda esse paciente tem. Então, às vezes, eu não preciso de um exame laboratorial para confirmar completamente o que eu tenho. Eu preciso da quantidade de perda que está acontecendo, certo? Então, é importante observar esses quadros aí, essa formação. Analgesias. O meu paciente ele vai entrar num processo de chegada de um pós-operatório, entrando num RPA, trabalhando agora num pós-operatório, né, imediato, dentro de uma unidade de atendimento clínico, como a clínica cirúrgica, e eu vou ver que ele ainda vai chegar num processo de analgesia. A sedação em si, ela está se acabando, às vezes a gente chega até a receber um paciente que ainda está com sinais de sedação, onde você vê ele ali meio nobilado, né, com uma lerdeza, né, uma abertura e fechamento dos olhos somente ao estímulo, tá? E isso é sinais de que esse paciente ainda está num processo de anestesia, tá? Que ainda está se recuperando, porque os médicos anestesistas eles têm essa mania de querer colocar mais pacientes dentro do centro cirúrgico, fazer mais procedimentos, fazer mais intervenções, então ele quer se livrar logo. Então o paciente ou abriu o olho, mexeu o dedinho, ele já está mandando embora. É importante que esse paciente só saia do RPA quando ele tiver com a perda total da anestesia, tá? Então, ele já perdeu toda aquela anestesia que aconteceu. Então, ele está com movimentações de membros superiores, membros inferiores, tá? Ele teria que estar com toda essa movimentação infuncional aí, tá? Agora, se isso não acontecer, então ele vai chegar para você meio, né, com aqueles sinais de obnubilação. Aí vai passar esse processo. Então, isso vai demorar ali 2, 3, 4 horas. Aí vem a prevenção. Prevenção de quê? De dor, tá? Tratamento de dor. O meu paciente pós-cirúrgico, ele vai ter dor. Ele vai ter dor, uma dor pode ser um pouco maior ou um pouco menor, mas ele vai ter dor. Ah, por que que ele vai ter dor? Porque foi feito um procedimento de uma forma invasiva, às vezes autoagressiva, né? Por exemplo, eu vou fazer uma hemodinâmica de um paciente para fazer uma desobstrução, uma implantação de um stent, né, em um membro inferior, por exemplo, ele tem que empurrar, socar. Eu vou fazer uma lipoaspiração, o médico ele vai sacudir você, vai chacoalhar, então isso vai te deixar muito dolorido, tá? Então eu tenho que trabalhar a prevenção. Então eu tenho que começar a observar e já entrar com uma medicação analgésica para esse paciente, para que ele não tenha o processo da dor. E deixar e ter uma de contrapartida para que esse paciente, dentro desse meio termo que ele toma, por exemplo, uma dipirona, que é o mais comum, dentro desse meio termo da dipirona, ele tem uma outra medicação, porque às vezes a dipirona ela não é suficiente para a característica da dor que esse paciente sente, tá bom? Então eu tenho que ter um meio termo. Então eu, como profissional de enfermagem, eu tenho que estar ciente desse processo de analgesia e no momento em que eu receber esse paciente, receber essa prescrição, eu tenho que fazer essa observação de 2 medicamentos analgésicos. Um para com uso contínuo, né, de acordo com o horário pré-estabelecido, de 8 em 8, de 6 em 6, de 12 em 12, de acordo com a prescrição médica, e um outro de SOS. Isso é obrigatório, gente. Se não tem, você deve solicitar a equipe médica, tá? Se de repente esse processo de prevenção não funcionou, eu tenho que fazer também a detecção. É observar que esse paciente está com dor, ver qual a gravidade da dor e realizar o tratamento da dor, tá? É isso que a gente precisa fazer no contexto geral. Sondas e drenos. O que que eu tenho que fazer com sondas e drenos do meu paciente? Eu tenho que tomar o cuidado necessário, não é isso? Então, primeiro eu tenho que observar o curativo, se ele está com aspecto limpo, está seco, com sinais de eritema, tá? E também vou observar o quê? Quanto está drenando, não é isso? Qual que é o volume do dreno, o que que está saindo, se é sangue, se é pus, se é secreção purulenta, tá? Preciso observar todo esse processo do volume. Se de repente eu precisar retirar esse dreno, né? Se eu precisar retirar, alguns drenos são retirados pelos médicos, outros drenos a gente pode fazer a função de retirada desse dreno.
ok? Então, se de repente for retirar esse dreno, eu tenho que observar o volume drenado naquela última vez e qual foi a indicação do uso desse dreno e qual o tipo do dreno que estava nesse paciente, tá bom? Então, olha lá. Então, aqui nós temos uma cirurgia de um membro inferior ali na região do fêmur, possivelmente uma reconstrução de cabeça de fêmur, não é isso? Onde a gente tem uma incisão aí de média, não é isso? Esse paciente, ele tem ali logo abaixo da incisão esse dreno de Hemovac, é o mais comum para fazer a drenagem de sangue, líquidos e secreções, ok? Se de repente eu falar assim, o dreno é de tórax, aí eu vou observar. É sangue que eu vou retirar do paciente? Se for sangue, eu vou usar o mesmo Hemovac, ok? Agora, se for ar, aí eu vou retirar através do dreno de selo d'água. Então, é essa a diferença de uso nos drenos de selo d'água e o Hemovac, ok? Então, eu preciso observar ali ao redor da ferida, onde estão os pontos, não é isso? Se está vermelho, se está inflamado, tá? Se está tendo alguma secreção, algum pus, se está sanguinolento, significa que está sangrando, né? Porque o sangramento ele tem que vir para o dreno. Esse dreno Hemovac, ele tem esse dispositivo aqui, ó, certo? Então, esse dispositivo do dreno que a gente tem, eu vou abrir ele para drenar o líquido e depois eu vou pressionar esse dreno, tá? Pressionando essas abas aqui, ele vai ficar bem pequenininho e só depois que eu fecho, tá? Para fazer um processo de Hemovac, de sucção, tá? Ele fica em torno de 2 a 3 dias no meu paciente. Alguns pacientes vão até embora para casa com isso daí. Aqui nós temos um outro modelo de dreno, tá? Esse outro modelo de dreno a gente tem aqui as gases, isso daqui naturalmente a gente não tem, tá? Essa é a pinça, não tem, tá? Mas esse aqui é um dreno de Penrose, então a gente pode utilizar também para drenar sangues e secreções, tá? Então eu tenho a incisão aqui, por exemplo, de uma apendicite que possivelmente deve ter supurado, certo? E aí eu coloco esse dreno para fazer a eliminação de secreções purulentas, sanguinolentas e até mesmo alguma quantidade de sangue que pode sair desse dreno. Uma coisa interessante, nesse dreno aqui, eu vou colocar uma gaze assim, né, cortadinha. Esse dreno ele vai ficar por cima da gaze, ele não pode ficar em contato direto com o tecido do paciente, tá? Então ele tem que estar levantadinho aí, desse jeitinho que tá aí. Eu vou cobrir ele todo nesse daí para eu poder encharcar as gases e não ter o contato do dreno diretamente com o paciente, tá bom? Outra coisa importante, o curativo aí ele tem que ser um curativo oclusivo, tá bom? Ele não pode ficar vazando e não pode dar sinais de que você está deixando ele aberto, porque é um canal aberto para o estômago do paciente, ok? Então pode gerar uma contaminação e uma grande infecção. E terceiro, não se coloca a bolsa de Carai nesses tipos de dreno, ok? Poxa, Elton, mas o médico já sai lá de dentro do centro cirúrgico com essa bolsa de Carai. Tá? Mas não é recomendado a bolsa de Carai em pacientes com drenagens por Penrose, ok? Certo? Por quê, gente? Porque a gente precisa manter as extremidades e a cavidade limpa, e o que pode estar saindo pode ser secreção infectada. Aí eu vou pegar essa secreção e vou deixar essa secreção dentro de uma bolsa fechada, num ambiente úmido, quente. Então eu tenho uma proliferação de bactérias dentro de uma cavidade que é um dreno que está aberto, mandando as bactérias correrem para dentro do estômago do meu paciente, ok? Então não é. E é um dreno um pouquinho chato. Por que que ele é um dreno um pouquinho chato? Porque esse paciente ele vai ter uma repetição de troca de curativo muito constante. Então, ele não é um paciente que eu vou trocar só uma vez o curativo. Eu vou trocar ele várias vezes. 3, 4, 5, 10, 20 vezes ao dia. Tá? Porque o objetivo do dreno é ejetar secreção. Eu não sei qual a quantidade tinha aqui dentro. Então, ele vai produzir secreção aqui mesmo. E essa gase vai acabar molhando e esse curativo oclusivo vai acabar sendo trocado. Complicações.
quais são as complicações que nós temos aí? Os hematomas, os seromas, é importante a gente observar aí o grau desse hematoma, o grau desse seroma, tá? Se eu detectar previamente, eu corrijo. Se eu não detectar, eu preciso prevenir esses hematomas e esses seromas, porque eles são grandes indicadores de formação de trombos dentro do meu paciente, onde vai provocar os AVEs, os IAMs e até os TV, os AIT, tá bom? Deiscência na ferida. Então, deiscência, ela também vem ali de fatores associados. Então, meu paciente, ele pode ter uma idade mais avançada, ele pode estar num grau de desnutrição, ele pode ser obeso, ele tem alguma imunodeficiência que pode causar essa deiscência, ou ele é paciente diabético, possui alguma insuficiência renal que não consegue fazer uma boa limpeza, câncer, infecções, hematomas, isquemias, técnicas inadequadas utilizadas pelo profissional, quimioterapias e esteroides. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Fatores preventivos, né? Então, o fator preventivo vem em primeiro plano aí para não ter uma ferida com deiscência, tá bom? Infecções da ferida. A infecção, ela é uma coisa que é rápida, progride rápido. E o sítio cirúrgico é o principal componente para o micro-organismo provocar essa infecção. Além disso, né, além desse predisposição que é uma ferida, né, ainda tem os fatores predisponentes também, com o aumento da idade, a nutrição desequilibrada, diabetes, tabagismo, obesidade, colonização, tempo de internação, tá? E o que a gente deve observar? Né? Que algumas situações elas vêm através de um procedimento simples. Qual é o procedimento que pode gerar uma contaminação de um sítio cirúrgico? Uma má escovação durante o ato cirúrgico, antes do ato cirúrgico, uma antiasepsia, uma boa tricotomia, a duração de abertura daquele sítio cirúrgico, a falta de esterilização dos materiais e das próteses, drenos, até mesmo a técnica cirúrgica, que ela foi contaminada e o médico deixou para lá e passou. A profilaxia que esse paciente faz dentro de uma abertura de um sítio cirúrgico, uma ferida que pode ter um sinal de infecção do sítio cirúrgico, é iniciar uma profilaxia. Aí, naturalmente, ele vai entrar com antimicrobiano, tá? No início lá, ele vai tentar na forma pré-operatória, então ele vai entrar com essa profilaxia pré-operatória, porque ele acha que ele vai trabalhar em uma cirurgia suja, não é isso? Uma cirurgia contaminada. Então ele já inicia essa profilaxia. Não é viável oferecer essa profilaxia a todos os pacientes que entram no centro cirúrgico, tá bom? Então, essa profilaxia são para pacientes onde possui uma gravidade maior e um risco maior dentro desses fatores aí infecciosos. Dentro da infecção da ferida operatória, nós temos aí os micro-organismos. Então, nós temos Escherichia aureus, estafilococcus, enterococcus, E. coli, pseudomonas, enterobacter, ok? São os principais micro-organismos encontrados dentro de uma ferida operatória. Aqui nós temos uma ferida operatória, tá? Ela é uma ferida que aparentemente apresenta estar bem, mas se você observar aqui, ela tem sinais de deiscência, uma má cicatrização e é um sinal aqui de inflamação, tá vendo? O vermelho. Todo mundo consegue observar esse sinal de inflamação aí, esse vermelhidão? Então é uma ferida que está inflamada, infeccionada. Se você observar aqui também, ó, ela tem um sinal de inflamação. Esse amarelozinho era sinais de roxo, tá bom? Era onde estava roxo, que está clareando, tá? E esses aqui são os roxos que ainda tem de pós-cirúrgico. Olha essa outra ferida aqui. Essa ferida, ela deu uma infeccionada muito grande, certo? Dentro do sítio cirúrgico, tá? Dentro do ambiente cirúrgico, que era isso daqui, ó. Aí o que que aconteceu? Os pontos não suportaram por causa do edema que foi provocando. Aí esses pontos romperam e aí eu mudo a técnica de fechamento, lembra? Aí eu vou utilizar a técnica de fechamento por segunda intenção. Significa o quê? Eu molho, protejo isso daqui e espero que a cicatrização venha de dentro para fora. É claro que nesse caso aqui eu preciso tratar a infecção, que a infecção já está causando aí um edema generalizado,
possivelmente esse paciente, se não tratado e não cuidado com o antimicrobiano, ele vai entrar num próximo processo que seria uma sepsemia. E olha esse outro momento aí que também está com infecção. Vocês conseguem identificar onde é essa infecção aí? É um escroto inferior? Isso aí mesmo. Tá? Então, olha o tamanho do saco escrotal vermelho, tá? Um sinal de infecção muito grande. Possivelmente pode ter sido algum procedimento feito nesse paciente naquele meio termo, tá bom? E aqui nós temos uma simulação. Então, olha só, eu tenho ali o tecido adiposo, eu tenho ali as musculaturas e aqui eu tenho uma protuberância que pode apresentar, né? Ele pode acontecer nessa ferida aí, fazendo aí esse calo que acontece, fazendo com que a ferida fique aberta, tá? Então, isso pode acontecer, tá? Essa saída. Olha só aqui, ó, essa ferida. É uma ferida que está cicatrizando por segunda intenção. Isso daqui são pontos internos que foram feitos, né? Que a gente não faz só uma sutura externa, a gente faz suturas internas também. Então eu tenho isso daí, ó. E essa é uma ferida abdominal, ó. Foi de umbigo até na saída ali, né? Na entrada ali da região da... Nossa, fugiu o nome da palavra. Aqui fica no finalzinho das costelas ali, ó, no processo tipoide, tá? Além disso, ele ainda ganhou uma bolsa, tá vendo? Então precisou fazer a interrupção. Essa interrupção ela pode ser de forma parcial ou até mesmo permanência ou por longa duração, tá? Às vezes, quando a gente faz um procedimento, por exemplo, de uma retirada de um pedaço do intestino que está com isquemia e necrose ou um câncer de intestino, a gente precisa fazer essa correlação. Precisa deixar o pedaço lá, porque a gente não vai cortar tudo, né? Então a gente precisa deixar o pedaço lá um pouquinho aberto para fazer uma melhora para poder depois eu costurar e fazer uma boa cicatrização. Febre pós-operatória. Se o meu paciente ele apresentar febre pós-operatória, é um fator de risco, tá? E é independente se é uma, duas, três, tá? Ele fez febre, ele pode já começar a observar e tomar um devido cuidado, tá bom? Nas primeiras 24 horas após a operação, essa febre de 24 até 48 horas, ela pode ser uma atelectasia, um choque pirogênico, tá? Uma faz, umas fascite ou um necrosante, tá? Pode ser uma dessas situações que estão acontecendo lá na ferida operatória. Então é importante, além de verificar a febre e dar um antitérmico desse paciente, é importante também a gente avaliar a ferida, ok? Porque pode estar acontecendo ali essa febre devido ao fator na ferida. Aí eu vou encontrar vermelhidão, né? Eritemas, secreção purulenta, tá bom? Se o meu paciente ele dá essa febre ali em torno de 2 a 4 dias, ele vai estar ali com uma itu, uma pneumonia, uma infecção de caráter venoso. Se ele está ali após, né, 5 dias, então ele está com uma IFO, que é uma infecção, né, da ferida operatória, onde ele vai ter ali abscessos cavitários, pneumonias e outras situações ali também que podem causar aí essa ferida pós-operatória. Quais as complicações que esse paciente pode ter de forma respiratória? Atelectasia, pneumonia, de acordo com a etiologia do tratamento, ele pode ter SARA, ele pode ter embolia pulmonar e ele pode ter doenças associadas aí a complicações respiratórias, tá bom? Então, pacientes fumantes, pacientes obesos, pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, todos têm características de possíveis complicações pós-cirúrgicas respiratórias. Tá? Qual é a prevenção que eu tenho que fazer para esse paciente ele ter um quadro funcional respiratoriamente falando? Fisioterapia respiratória, controle da dor e anticoagulação para não provocar nenhum tombo, para não dar uma embolia pulmonar ou coisa relacionada a isso, tá bom? Tromboembolismo, as famosas TVPs ou as embolias pulmonares. Também tem que estar observando, né, esse paciente, sinais de má perfusão periféricas, né, desconfortos torácicos, desconfortos abdominais,
porque isso pode ser um tromboembolismo. Esse paciente ele pode ter, durante o ato cirúrgico, ser soltado um trombo, esse trombo vai circulando pela corrente sanguínea até ele não conseguir passar por alguma veia ou uma artéria. Isso vai provocar uma isquemia local, ali daquele local para baixo, provocando uma necrose tecidual. Ok? Então é importante a gente olhar os membros superiores, os membros inferiores, olhar a perfusão, olhar o modelo do incômodo que esse paciente sofre, por exemplo, se é torácico, qual que é o tipo de dor, é pontada, é aperto, como é que funciona, tá? E qualquer alteração que eu observar, é importante a comunicação com o médico para uma possível visualização melhor através de exames de imagem. Fatores que podem gerar o risco pós-operatório no paciente: a idade, obesidade, câncer ou história de câncer, cirurgias pélvicas, cirurgias ortopédicas e próteses. Todas elas são fatores de risco de trabalhar e trazer o tromboembolismo do paciente, ok? Como é que às vezes a gente pode identificar um desses fatores? Você pede o paciente para movimentar o pé para cima e para baixo e ele vai sentir pequenos choques nas regiões mais musculares, por exemplo, aqui nessa região posterior da perna, na região da batata, aqui no músculo aqui do quadríceps aqui, na região da coxa, tá? Então ele vai dar sinais de choque. Complicações que esse paciente pode ter. As principais complicações que ele tem, a gente já falou um pouco delas, as complicações respiratórias e, em segundo lugar, as complicações cardíacas. Então, tem que observar, o paciente é hipertenso, ele já teve alguma isquemia, teve algum IAM, sofreu algum choque cardiogênico ou possui alguma arritmia. Então, esses fatores são complicadores para um retorno anestésico, uma complicação cardíaca. Então, eu tenho um trombo, não consegui dissolver esse trombo, se apregou lá naquela isquemia que eu já tinha, que agora se transformou numa IAM, tá? Então, é importante a gente estar observando todos esses fatores. Complicações renais. O meu paciente, ele pode ter, no momento de uma anestesia, ele pode ter uma contração única, não é isso? Entra no processo de anestesia, depois ele volta do processo de anestesia e ele perde o controle dos esfínteres. Então, ele pode ter uma retenção urinária por perda desse controle de esfíncter, ou ele pode também ter uma incontinência urinária, tá? E pode também apresentar íleas aí, que são complicações mais graves. Então, nas primeiras horas, 8, 10 horas aí, da primeira micção pós-cirúrgica, ele pode apresentar retenção urinária. Então, às vezes, é necessário nós, como profissionais, termos que passar uma sonda vesical de alívio para poder ajudar e estimular ali o controle dos esfíncteres para que esse paciente tenha uma regulação urinária, tá? O que cabe ao enfermeiro? Avaliar o paciente através de palpação, né, verificando ali sinais de bexigoma, tá? E a conduta que você vai executar. A sua conduta inicial é uma passagem de sonda vesical de alívio, até porque ele não tem complicações e problemas do trato renal nem urinário, ele só está com essa retenção urinária pós-operatória, ok? Então, devido a isso, você pode ir lá e dar a entrada e passar uma sonda vesical de alívio. Passou uma vez, a gente aguarda ali em torno de 5 a 6 horas, tá bom? Para ver se ele vai apresentar um novo bexigoma ou se num prazo de 3 horas ele vai novamente ao banheiro e consegue fazer o ato de urinar, tá bom? Se um desses dois acontecer, esse paciente já se recuperou, não precisa das nossas condições de atendimento naquele momento. Se de repente for uma infecção, então eu vou colocar diretamente no paciente uma sonda vesical de demora, ok? Então, se ele já está num quadro infeccioso, eu vou entrar diretamente com uma sonda de demora. Oligúrias, insuficiências renais pré-renais é bem frequente, insuficiências renais pós-renais também, e insuficiências renais também são comuns aí nesse paciente na questão de oligúrias e anúrias, tá? Oligúrias é menor do que 400, anúria é a ausência. Prescrição médica. A prescrição médica de um pós-operatório, ele vai vir com a data e a hora, o procedimento realizado, o tempo de pós-operatório e vem
Dieta, hidratação venosa e nutrição parenteral, medicamentos como analgesia, antibiótico terapia, e ele vai dizer o número de dias que ele quer dessas drogas, assim como também as demais drogas, como antieméticos e outras drogas aí. Ele vai pedir o posicionamento do leito, então essa prescrição médica ele vai dizer se o paciente está restrito ao leito, se ele não está restrito ao leito, tá? Os cuidados, se o paciente tiver sondas, drenos ou curativos, eu tenho que fazer esses cuidados. Curativo eu sei que tem. Aí a gente vai observar só aquela regra que eu falei inicialmente, se o curativo vai ser o primeiro curativo é retirado e ajustado pelo médico, ou se posso já chegar esse paciente e já trabalhar aí a troca desse curativo. Vou observar a deambulação, a mobilização desse paciente, verificar sinais vitais e o controle de balanço hídrico nas primeiras 24 horas, além de algumas recomendações em especial que você achar. Dentro da prescrição, você vai olhar o quê? As orientações e você vai dizer ela de formas claras, um diálogo da equipe multidisciplinar. Então, o que o médico fala, você escreve, o que o fisioterapeuta fala, você também vai escrever. Você vai discriminar todas as informações relatadas dentro do diagnóstico junto com a equipe, de uma forma mais tranquila, de letra legível. É importante que às vezes seja digitado, tá? Então, algumas unidades hospitalares elas só aceitam se for digitado. Quando for trabalhar a digitação ou até mesmo escrever de forma legível, é importante evitar siglas e abreviações. Se você for usar, use somente aquelas que estão pré-estabelecidas na gramática portuguesa, tá bom? Especificidade, se de repente tiver algum ato que você quer colocar, e de repente é importante colocar as responsabilidades éticas e legais sobre aquele assunto. E aí, por fim, a gente trabalha a alta, tá? O meu paciente, para chegar a ter o processo de alta, ele precisa passar pelo menos, primeiro, pelo médico, após 24 horas, tá bom? Então, após 24 horas de uma internação, o médico ele vai passar novamente, fazendo uma avaliação, verificando o dreno, se ele vai retirar drenos de outras situações, e aí sim ele vai trazer a alta médica. Ele fazendo essa alta médica, aí você vai tomar as condutas de enfermagem, né? As condutas de enfermagem, você vai tirar os dispositivos necessários para que esse paciente possa ir embora, realizar e ajudar o paciente numa boa higienização, ok? E depois disso, orientar quantos cuidados esse paciente deve ter em casa. Então, às vezes é importante a gente ter um cronogramazinho que possivelmente você vai encontrar dentro do ambiente hospitalar, num POP, né? Um cronogramazinho de cuidados pós cirúrgico, tá? Porque durante essa alta você vai ter que dizer, por exemplo, né, numa cirurgia de uma hemodinâmica, que a gente tem que movimentar as pernas menos, né, não fazer muito esforço, caminhar pouco, né, isso, e observar sinais de sangramento, secreções, tá? Então é isso que a gente vai orientar. A gente tem que fazer toda essa orientação. Algumas situações eu preciso orientar ações mais ríspidas, até nutricionais. Tá? Então, às vezes, eu preciso entrar com uma orientação nutricional e uma orientação médica. E, às vezes, eu tenho que entrar com 3 orientações: orientação nutricional, orientação médica e orientação da fisioterapia. Né? Então, às vezes, eu preciso ter todo esse cuidado no desenvolver dessas atividades dentro do pós-operatório. Aqui nós temos aqui o que a gente pode observar dentro desse paciente cirurgicamente falando. Então, a gente pode vir de uma forma cronológica, iniciando através de delírios, né, avaliando o sistema neurológico desse paciente, tá? Avaliando o sistema neurológico. Depois eu vou para o segundo ponto mais importante, que é o sistema respiratório. Passo para o sistema cardiovascular, eu vejo ali possibilidades. Olho o sistema gástrico desse paciente, vejo sinais de infecção e hematomas, vejo o estado funcional desse paciente e depois eu vejo o sistema urinário. O sistema urinário é um dos últimos, tá? Então, eu vou fazer esses procedimentos de acordo com a conduta, de acordo com o cuidado, né? De acordo com a situação que esse paciente se encontra, a gente às vezes se aprofunda mais em um lugar do que em outro. Por exemplo, esse paciente ele tem uma cicatriz tóraco-abdominal. Então, esse paciente ele precisa de um cuidado intensivo respiratório,
um cuidado intensivo cardíaco, precisa, porque ele vai entrar no uso de antibióticos de uma forma bem complexa. Ah, Elter, os delírios, o sistema neurológico, eu posso até estar trabalhando, mas eu não preciso estar com tanta pressa, porque aí eu vou tratar a cabeça. E a questão funcional desse paciente, ele vai ficar sentado ali e eu vou pesquisar depois de eu melhorar o paciente, sinais de infecção, iniciando pelo foco principal do achado, que seria a ferida. Tá? Depois eu tento descer para os membros inferiores, para genitais, o tórax, tá? Mas o primeiro ponto que eu vou observar de sinais infecciosos é no local da inserção cirúrgica. Perfeito? Sinais vitais. Eu vou observar nesse paciente pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, tá? E dor. Se o paciente ele chegou ali naquela unidade, eu vou avaliar de 4 em 4 horas nas primeiras 8. Então, eu vou fazer 2 vezes 4 em 4, certo? Assim que o paciente já deu uma estabilizada, aí eu posso mudar esses horários de 6 em 6. E se o paciente melhorar mais ainda da estabilidade dele, eu posso mudar para 8 em 8 horas. Aí dependendo aí do grau da melhora desse paciente. Perfeito? Falei muito rápido. Deu para compreender tudo sobre os sinais aí de verificação pós-operatória. Viu quanta coisa a gente precisa fazer de forma pré-operatória e pós-operatória agora? Né? Então, lá no pré-operatório, a gente tentou identificar várias patologias associadas a esse paciente, não é isso? Ver várias situações. No pós-operatório, agora a gente vai ficar na prevenção, a gente vai ficar sempre no cuidado, tá? Então, é muito importante a gente observar os quadros desse paciente. O que mais acontece hoje dentro do nosso processo de uma clínica cirúrgica é porque a gente não faz uma boa anamnese, um bom exame físico, um bom cuidado do paciente, tá? E isso não é só pelas equipes de enfermagem, não, é pela equipe médica, a equipe da fisioterapia, a equipe da nutrição. Nesse ambiente COVID, então, é muito mais perigoso ainda, e aí acaba que esse meu cliente ele fica muito mais desassistido. Vou dizer para vocês, só para vocês terem uma ideia. A minha esposa foi para o hospital com um sinal gripal, o médico olhou para ela, receitou o Covid e mandou para casa. Não auscultou o pulmão, não verificou se estava ruim ou não estava, não pediu um exame de mais, não pediu nada. Só escreveu o teste Covid e mandou para casa. Nem medicação passou. Né? Então, essa é a qualidade de profissional que a gente está tendo hoje. Muitos são pelo medo, né? Porque quando eu vou fazer uma ausculta pulmonar, uma ausculta cardíaca, eu me aproximo muito do paciente, então, às vezes, o medo oprime certos exames, né? Mas ele poderia ter solicitado pelo menos um raio-x para observar, né? No nosso paciente com Covid, a gente tem um raio-x, ele é um raio-x que a gente chama de vidro fosco, é como se eu tivesse um vidro embaçado, né? Então, eu estou olhando a imagem, estou achando que está tudo embaçado, aquele pulmão. Então, é um sinal característico de que esse paciente tem COVID. De acordo com o tamanho da espessura, né, do pulmão, eu vou classificando o percentual. Se esse paciente passar de 35% de comprometimento pulmonar, ele já é um paciente para iniciar uma internação. Se ele passa de 50, vai para 60 com grande desconforto respiratório, ele já começa a dar sinais indicativos de que ele vai ser entubado. E assim a gente vai trabalhando as consequências desse paciente. Então, é a mesma coisa que a gente faz aqui no pós-operatório. Se eu trato bem o meu paciente no pós-operatório, ele pode até ter se contaminado com a infecção, mas com minha anamnese, meu exame físico bem detalhado, né? Não totalmente detalhado, mas de uma forma mais precisa, eu consigo ver essa infecção no início, realizar um tratamento dela e não deixar que ela comprometa nada no meu organismo. Agora, se eu faço uma anamnese ruim, né, dentro de um processo, é, dentro de um processo infeccioso, eu demoro para iniciar esse tratamento, então esse paciente ele vai ter menos chance, ele vai ficar mais complicado e vai ter mais contras do que
a favor ali a recuperação desse paciente, tá? Então, um pós-operatório imediato, ele é de extrema importância dentro do processo de recuperação dos pacientes que passaram por procedimentos cirúrgicos. Ok? Dúvidas? Cólicas, complicações, TPMs. Alguém tem dúvida no trabalho ainda? Todo mundo entendeu o que é para fazer no trabalho? Perfeito, né? Então, hoje, como eu falei para vocês, o conteúdo é um pouquinho menor. A gente pode falar, meu amor. Ô, professor, eu entrei aqui, eu consegui finalmente achar a parte que oferece os cursos. Porém, eu até tirei um print e vou te mandar. Lá eu consegui fazer a unidade 1 e 2. Quando chega na 3, você tem mais a 3 e a 4 para depois emitir o certificado. Diz que só vai abrir 5 de abril. Vou te mandar aí certinho. E aí eu não consegui concluir. Mas eu fiz 2 unidades desse curso. Manda para mim, tá bom? Tá bom? Eu vou te mandar e quando abrir eu faço o resto. Manda e quando for abrindo você vai fazendo. Não tem problema não, tá bom? Beleza. E manda no grupo também para a gente saber qual é, para a gente fazer, por favor. Ótimo aí, ó. Ajuda a Amanda. Estou preocupada. Mas não se preocupe, vai fazendo aquilo que não der, a gente vai se ajustando aqui, tá bom? Não tem problema nenhum. Como eu falei para vocês, deixa eu só relembrar aqui que eu acho que eu não sei se eu falei só para vocês ou se eu não falei a data da nossa prova. Então, Manda sim. Falei, não falei? Vou colocar aqui só para E vocês professor, tava olharem. falando que manda, porque meu microfone tá respondendo 2 horas depois. Eu falei para responder a menina. A prova, eu não lembro. Olha lá, ó. Mas na verdade, agora eu tô vendo, tá bom. Aqui, ó, nós já entregamos, foi o primeiro trabalho, lembra que valia 500 pontos? Certo? Eu passei o primeiro trabalho para vocês. Esse daqui do dia 31/3 é o segundo trabalho, que é os EDs, ok? Também vai valer mais 500, então esses vocês já ganharam, vão ganhar mais 500. E dia 9/4, nós teremos a nossa prova oficial. Elton, mas dia 9/4, espera aí, vamos olhar aqui, para o professor não errar. Dia 9/4 é o dia da nossa aula? Dia 9/4 é o dia da nossa aula, ok? Então, a nossa prova será na próxima semana, não é isso? 26, não, a gente tem a aula do dia 2 e a próxima, dia 9, é a nossa provinha referente a todo o conteúdo abordado, ok? Então, a gente vai falar de pré-operatório, pós-operatório, centro cirúrgico, CME, apresentação do CME, tá? Tudo isso a gente vai falar. Ok? Então é importante vocês terem os slides. Eu já mandei todos. O único slide que vocês não têm são esse da aula de hoje, tá bom? Todos os outros slides eu já mandei para vocês, assim como as aulas gravadas também. Professor, Oi. os EDs prontos, o certificado dos EDs é para mandar para o senhor por onde? Eu mandei no grupo. Eu posso olhar aqui e mandar de novo. Eu mandei no grupo um link para você fazer. Manda de novo, por favor, porque eu tive que resetar o celular e aí eu perdi as coisas todas do celular. Vou mandar agora para você aí, ó, o link. Professor, Oi. sua prova vai ser às 19 ou vai ser no horário mesmo que a gente inicia toda semana? Vai ser no mesmo horário, tá? Às 20 horas. Oh, melhor ainda. Ok. Tá bom? Porque aí fica fácil para vocês e fácil para mim também. Porque eu tenho que aplicar Beleza. também. Professor. Oi. Oi, boa noite. Eu tô conseguindo só entrar na aula hoje porque a grade foi confirmada só essa semana. E a Gabriela me passou o link, eu não estava conseguindo entrar. Aí eu queria ver quem é o representante do grupo, para mim poder anotar e ver essa questão da primeira atividade, que eu não consegui participar, e ver a questão do Pode vídeo mandar, também. tá bom? A primeira atividade pode mandar. Uhum. Eu queria só ver no grupo quem que é o representante, para me pegar o número, por favor. Você pode me pegar o número para saber o que eu preciso estar fazendo. Aí, ó, você tem acesso ao AVA, não tem? Lá no AVA eu já Tenho sim. As atividades
As atividades do lab eu consegui fazer todas já. Ótimo, perfeito. Tá. Aí agora você só precisa entrar no grupo da lavagem das mãos para a gente fazer essa atividade aí da lavagem das mãos, e aí o representante deve entrar em contato com você. Deixa eu olhar aqui quem é. Aí essa primeira atividade que foi essa primeira atividade do dia 11/3 que eu não consegui, eu não entreguei. Pode entregar, tá bom? Ela está disponível para você lá no AVA. Tá lá no AVA. Isso, na aula 1. Na aula 1. Tá? Lá não tem pré-aula, aula e pós-aula, então tá na aula 1. Aí lá vai estar assim, atividade a ser desenvolvida, tal. Lá na aula 1. Na primeira aula, lá não tem assim. Tá bom, é porque tá cortando. O primeiro conteúdo ele tem assim, pré-aula, aula e pós-aula, não é isso? Aí eu tô postando todas as minhas atividades em aula. Aí você procura lá que você vai achar. Tá certo. Qualquer coisa, se não achar, me manda Aí eu queria só mensagem. pedir.